01 2026, estamos no 4º ano e no dia 325 desde o início da invasão total. Sejam bem-vindos, eu os saúdo. No relatório diário de situação, no relatório de hoje, vemos novos envios de armas ocidentais e decisões industriais a favor da Ucrânia, uma realidade russa contraditória. Entre equipamentos aprimorados e extrema falta de pessoal, além de riscos estratégicos e de segurança crescentes devido ao comportamento da Rússia dentro e fora do país, e muito mais, hoje vamos abordar as mudanças territoriais. Passei muito tempo na universidade, então só dediquei 3 horas ao relatório e ainda não conferi todas as geolocalizações, para que eu possa, como sempre, relatar a situação para vocês com a consciência tranquila. Vocês sabem, eu prezo muito pela qualidade aqui. Eu mesmo verifico algumas geolocalizações novamente, sem simplesmente copiá-las e publicá-las como outros fazem. E isso simplesmente leva tempo. Como falei, agora um relatório demora bem mais. Antes levava 2 a 3 horas, hoje quase 5, além do trabalho e estudos. Às vezes exagero, como hoje, então vou deixar de fora as geolocalizações, que dão mais trabalho. Mesmo assim, ainda há muitas notícias interessantes. A Rheinmetall, empresa de defesa de Düsseldorf, anunciou que fabricará e entregará um lote inicial de blindados Lynx KF-41 para a Ucrânia. O contrato dos 5 primeiros veículos de combate foi assinado em dezembro de 2025 e a entrega inicial está prevista para o início de 2016. O contrato de dezenas de milhões de euros será financiado pelo governo alemão como apoio militar à Ucrânia. A escolha do Lynx ocorreu após muitos testes do sistema em disputa com outros concorrentes. Como ele foi escolhido, já convenceu no papel ou nas primeiras demonstrações. Veremos no futuro como vão se sair no campo. Os veículos vêm com a torre de 2 homens. No meu vídeo sobre o Boxer, eu já abordei esse assunto. Esses precisam ser ajustados aos requisitos ucranianos. Novos lotes serão adquiridos futuramente com produção própria planejada na Ucrânia. Então, é muito interessante ver como isso vai evoluir, porque do ponto de vista da política industrial, isso fortalece a posição da Rheinmetall como fornecedora de veículos de combate modernos. As operações na Ucrânia oferecem dados reais de combate, valiosos para desenvolver e adaptar sistemas militares. Podemos basicamente testar nossos sistemas alemães na Ucrânia em condições reais, sem correr o risco de perder nossos próprios soldados. Com esse conhecimento e dados, é possível aprimorar os sistemas e adaptá-los a esse tipo de guerra conforme o feedback. Mas isso não é tudo. O Japão enviou à Ucrânia alguns veículos militares todo-terreno. É o Toyota High Mobility Vehicle, High Mobility Vehicle, similar e comparável aos Humvees americanos. A embaixada japonesa em Kiev confirmou a entrega em 14 de junho. Em janeiro, o Ministério da Defesa do Japão e as Forças de Autodefesa entregaram 30 veículos. A última remessa de 14 veículos chegou à Polônia há alguns dias, concluindo assim a transferência. Além disso, 2 contêineres de material médico foram entregues. Podemos ver um vídeo raro de um tanque russo coberto com camuflagem branca de inverno. Esse tipo de camuflagem foi visto muito raramente nesta guerra. Mesmo nos primeiros anos do conflito, quando ainda havia muitos recursos disponíveis, quase não vimos isso. Claro que eu não queria deixar de mostrar isso agora. Entre eles, há um tanque T-80, um dos mais modernos usados pela Rússia na guerra. O próximo seria o T-90. Depois, não há outros. Como sabem, o T-14 Armata não está na Ucrânia ocupada. 7 drones foram usados na Ucrânia. Um atingiu o motorista e, ao tentar fugir, outros 6 acertaram o motor e a blindagem para inutilizar o tanque. Desenvolvimento parecido ocorre na infantaria, que adota mais camuflagem de inverno. Embora pareça normal para muitos, não é. Estamos vendo aqui um desenvolvimento bastante positivo na aquisição de materiais pelo exército russo. Naquela época, há 2 anos, víamos vídeos de recrutas recebendo botas de tamanhos errados, de sargentos bêbados e equipamentos variados que não combinavam. Isso foi há 2 anos.
soldados russos relatam que, mesmo gravemente feridos, voltaram às missões de combate. Segundo eles, até homens com deficiências, inclusive cadeirantes, já estão sendo enviados para a linha de frente. As pessoas do vídeo também foram equipadas. Os afetados reclamam que são tratados como peso desnecessário para que o Ministério da Defesa e a liderança possam se livrar deles. Esses relatos são importantes por mostrarem o grande desgaste nas Forças Armadas russas. Como esses vídeos diminuíram bastante nas últimas semanas, eu pensei inicialmente que isso já não fosse mais comum. O pico desses vídeos com a mesma reclamação ocorreu entre a batalha por Vovchansk e os primeiros combates em Pokrovsk. Também vimos muitos vídeos de pessoas lutando com muletas, e até de um cadeirante. Ainda parece ser o soldado na cadeira de rodas, que diz ser do 59º Regimento de Tanques. Dei uma olhada rápida no meu mapa e deve ser aqui. Na fronteira entre Kharkiv e Donetsk, também faz parte da 144ª Divisão de Fuzileiros Motorizados, que mantém este setor aqui. Então, definitivamente, é um trecho bastante ativo da linha de frente, mas não está entre os mais intensos e disputados atualmente. Continuando sobre os soldados, entrevistas com prisioneiros de guerra russos revelam detalhes sobre a composição das tropas. Segundo o texto, 76 entrevistados disseram ter se voluntariado para atuar na Ucrânia, como já era esperado. Diante das grandes perdas iniciais dos russos, era questão de tempo até perderem muitos soldados profissionais e temporários. Depois, cerca de 350 mil foram parcialmente mobilizados e o restante são voluntários buscando o maior bônus possível. Isso não quer dizer que todos os soldados temporários ou profissionais morreram. Algumas unidades, como a 155ª Brigada de Infantaria Naval, foram especialmente atingidas. Lembramos de todos aqueles ataques através de um campo minado ativo. Estima-se que cerca de apenas 2 a 3% da brigada são das forças presentes no início da invasão. O resto são soldados novos. Mas também foram enviados para ataques tolos e com muitas perdas, sendo o maior exemplo negativo. Outras unidades não sofreram tanto, preservam veteranos e sacrificam novos recrutas. Isso ocorreu com russos e também com ucranianos. Lembro de uma reclamação, mas não recordo qual era. Qual foi? Era daquelas com soldados dos anos 50 ou 60 que preferia mandar novos recrutas à batalha para poupar os veteranos da unidade principal. Então, era quase como uma espécie de sociedade de duas classes interna, dá para dizer assim. Quase 40 têm antecedentes criminais e cerca de 7 não são cidadãos russos. Esse número serve principalmente para relativizar a narrativa pública russa. O voluntariado, como a Rússia costuma afirmar, muitas vezes está relacionado à pressão econômica, alternativas à prisão ou falta de perspectivas. A grande presença de pessoas com antecedentes criminais sugere que a guerra serve para mobilizar grupos marginalizados e minimizar perdas políticas. Vimos isso nos últimos anos de guerra, especialmente com o grupo Wagner. A presença de combatentes estrangeiros indica que a Rússia ainda usa fontes de recrutamento alternativas para suprir a falta de pessoal na linha de frente. Mas não importa quais sejam os motivos por trás disso, enquanto o Kremlin conseguir mobilizar pessoas suficientes, mais tempo a guerra vai durar. Parece que o Kremlin mobiliza o bastante para evitar recuos significativos no mapa. A Bloomberg afirma que membros do governo venezuelano se sentem traídos pela parceria de segurança com Rússia e Cuba. Após os Estados Unidos iniciarem uma operação militar e capturarem Maduro, a liderança venezuelana esperava apoio prático de Moscou como proteção e assistência técnica, mas não recebeu. Isso também ocorreu na Síria. Sistemas de defesa antiaérea russos, como o S-300 e o Buk M2, aparentemente não funcionaram de forma eficaz sem suporte técnico suficiente. Houve falhas graves na defesa cibernética, o que contribuiu para apagões em Caracas. Isso minou muito a confiança na aliança com Rússia e Cuba. Segundo a Bloomberg, Delcy Rodrigues, sucessora de Maduro, enfrenta o desafio de ampliar a cooperação com Washington, pois os antigos parceiros, na prática, não ajudaram. Na Rússia, as relações com os Estados Unidos hoje são mais importantes do que em Caracas.
Em Moscou, a captura de Maduro seria vista como algo desagradável, mas não uma catástrofe. Novamente, encontraram equipamentos militares russos na usina nuclear de Zaporizhzhia. Imagens aéreas mostram tropas russas usando a usina para guardar e reunir veículos blindados e de transporte. No final do vídeo, as localizações dos veículos são mostradas novamente para indicar onde estão no terreno. Isso eleva muito risco para a instalação e moradores próximos, pois a usina serve de escudo. Agora, tudo importante para o militar pode ser guardado aqui ou discutido sem dificuldades. Podiam sequestrar pessoas e instalar um posto de comando sem medo de ataque, e provavelmente já faziam isso há muito tempo. Assim, a usina é usada para garantir presença militar com possíveis riscos à segurança nuclear. Agradeço aos assinantes, membros do canal, equipe do algoritmo e especialmente ao Tenente-Coronel Renek, Roberto Ziller, Dietrich, Fred e Meyerhofer. Inscreva-se, curta, comente e até o próximo relatório. Legenda da ZDF 2020.